Doutora Lisene, hoje nós estamos aqui para falar sobre abelhas. Para começarmos, por que as abelhas elas vivem numa colmeia? Porque é o habitat, a ecologia delas. Ela tem uma formação através de uma abelha rainha, os operários e os zangões, e tem essa dinâmica, né, de formar colmeias. E primeiro enxameamento, depois uma colmeia em determinados locais. Então é um hábito ecológico, assim como de outros artrópodes, como por exemplo as vespas, né, que também tem problemas. Também existem abelhas que não fazem colmeia. Há uma coisa bastante interessante de colocar, acho importante para a população saber, é que existem abelhas e abelhas, né? Nós temos abelhas silvestres, que são as nossas nativas, que são protegidas por lei, e nós temos as abelhas exóticas que se aclimataram, foram introduzidas no país, né? Como que são essas chamadas as africanizadas, que é a Apis mellifera, e essas sim, elas têm condições de serem erradicadas, né? Agora, quando se tratam de abelhas nativas e vespas nativas, né, nós temos sempre que procurar um profissional antes de tomar qualquer providência. Isso é básico, não pode simplesmente... Tem muitas pessoas que confundem abelha com vespa, né, e nós não podemos entrar nesse risco. Então, sempre é bom a avaliação de um profissional para saber se trata realmente de uma espécie nativa ou de uma espécie exótica, até porque o procedimento é diferenciado. Seguidamente a gente recebe vídeos e pedidos de ajuda que estão com enxame de abelhas em casas, né? O que a pessoa deve fazer nesses casos? Outra questão importante, antes de responder a tua pergunta, é relativa ao porquê que elas estão entrando, estão se aproximando da área urbana, né? Deve ter ouvido falar de um transtorno que está acontecendo de colapso das colmeias, né? Principalmente dessas abelhas introduzidas para esse mel normal que a gente deixa assim, comum, né? Que se comercializa. Porque a nativa também tem um mel mais específico, inclusive mais caro. Mas esse colapso todo se deve justamente a dois fatores predominantes. Primeiro, foi introduzida uma abelha, uma espécie que não era nativa, né? Segundo, nós estamos passando por uma grave crise ambiental, então nós temos desmatamento, nós temos aplicação de agrotóxicos, nós temos problemas com agentes patogênicos como ácaros, vírus, bactérias que afetam as abelhas também. Mas os estudos agora científicos apontam que o principal problema também vem do homem para o desaparecimento, não só o desmatamento, que afeta a mudança climática, né? E aí nós temos também uma intervenção sobre a natureza, mas a questão dos agrotóxicos, né? Principalmente aqueles que têm um composto parecido com a nicotina, né? Que é os neonicotinoides, isso. Eles afetam basicamente as abelhas, principalmente as abelhas, na questão da sinapse, né, na ligação da transmissão dos impulsos, né, no cérebro, pequeno cérebro das abelhas, deixando assim claro, né. E isso aí desorienta e elas perdem a noção de voltar para a colmeia, então elas somem, né? Então por isso tem esse sumiço na China, inclusive tem lugares que não tem mais, e essa polinização, porque elas são importantes para a polinização, né, para agricultura, para tudo que nós entendemos, essa questão do agrotóxico está realmente fazendo com que elas desapareçam. A gente não encontra elas mortas, né? E na China já está sendo a polinização feita por seres humanos, tem que se equipar para fazer o mesmo trabalho que as abelhas, né? Então, isso é bastante grave, né? Então, a questão de trazer uma espécie exótica e depois depender dela para certas coisas, e a nossa ação, pela segunda vez agora, também está terminando com essas espécies que são importantes. Então, a questão do agrotóxico é muito relevante nesse aspecto, e por isso, quando nós vamos tratar dessa tua pergunta sobre o que se fazer em relação a esses enxames, né, que começam a chegar perto das nossas casas, ou dentro das nossas casas, nós também temos que refletir um pouco sobre as causas disso, né? Então, por que elas estão vindo para a área urbana? Elas estão perdendo a noção da área rural, porque na área rural tu pode ter criação. Na área urbana é proibida a criação dessas espécies exóticas, porque elas são realmente mais agressivas. Então, essa desorientação começa a trazer elas para cá. Então, mais o efeito climático, né? Nós temos com essas mudanças extremas, e vemos mais extremos e mais frequentes. Isso aí está nos ocasionando esse problema que tu está citando, que é verificado nessa época do ano, né? Porque nessa época do ano a colônia já está
refeita, né, já está consolidada, e aí começa todo o processo ecológico dentro da colônia para na primavera normalmente já procurarem, né, outros locais. Ela se divide, né, então eu vou até acrescentar no que fazer também com vespas, tá? Porque as vespas, como se disse, as pessoas às vezes não sabem diferenciar o que é a abelha da vespa, tá? Ou da espécie nativa da espécie exótica. Então eu vou dar uma geral assim, porque realmente tem que ser um especialista, um técnico da prefeitura, né, normalmente do órgão público, que vai proceder a essa diferenciação antes de autorizar a intervenção. Mas o que pode se fazer para evitar, né? Já que não pode impedir o cara lá de botar o agrotóxico, não pode, quer dizer, pode fazer alguma coisa em relação às mudanças climáticas, pode sim, né? Tem a internet e a mídia toda colocando. Mas são coisas simples, tá? Por exemplo, lixeiras. Não deixar a lixeira aberta, né? Ou próxima de casa. As de dentro de casa deixa fechadas. As que estão na rua, bota uma tampa e deixa afastado da casa. Lá pela primavera, no geral, tá? Não estamos especificamente a abelhas, no geral, né? Essas que causam mais problemas, né? Conflitos, não é um problema, é um conflito. Na primavera começar a procurar os pequenos ninhos, tá? Principalmente das vespas, né? As vespas ficam uma bolinha pequena e fica normalmente assim no beiral da casa, um galho de árvore. Então é bom já, nessa época, já suprimir, pode tirar, que está bem pouquinho, né? Dá para tranquilamente, antes que ela vire uma caixola, né? Uma colônia. Essas colônias de vespas, realmente, elas podem ser fechadas, podem ser abertas, né? Então tem tem bastante diferenciação. Colocar tela na casa é outra, né? Quem tem criança, quem tem gente idosa, quem tem gente alérgico dentro de casa, é bom botar tela na casa, que continua tendo aquela ventilação, né? Sem afetar. Tem repelentes, né? Vocês também tem que cuidar também com repelente para pessoas alérgicas. Tem repelentes que são mais ou menos eficazes. Tem algumas pessoas que ficam vendendo com a parte sônica, né? Até para morcegos. Não, bota um ultrassom. Não, isso não funciona, tá? Então é só para vender mesmo. Isso aí já está comprovado cientificamente, né? Alguns estudos já mostraram que não funciona. Não produzir ruídos muito fortes perto de uma colônia, no caso já tá consolidada, né? Não produzir barulhos muito fortes, que isso irrita. Tá? Então é o som que muito alto. Cheiros muito fortes. Os repelentes têm aromas, né? Tipo aromaterapia, assim, né? Mas é cravo, tem citronela, a vela de citronela também ajuda a afastar. E tem alguns outros dispositivos repelentes que são armadilhas, né? Essas armadilhas assim também tem que cuidar. Elas são basicamente para 4 tipos de artrópodes, né? Vai pegar as abelhas, as vespas, as moscas, né? E tem um ruim que pega as mariposas. As mariposas são a família das borboletas, né? Então não é muito interessante. É bom quando tá fazendo assim dentro de casa, né? Para não entrar abelha e se colocar ali. Coisas adocicadas, ou deixar piscina descoberta, né? Potes de água de cachorro, por exemplo, porque a abelha ela vem tomar água, então, ela pega água. E aí, se não tem em outro lugar, ela acaba se aproximando daquela fonte hídrica e acaba se estabelecendo ali. Então, são pequenas dicas, né, que ajudam a se manter longe. Bom, mas aí eu não vi, eu deixei a lixeira descoberta, eu não tenho dinheiro para botar tela, dá um jeito, porque se não quer ela dentro de casa, em Porto Alegre nós estamos tendo bastante problema também com isso, não só aqui em Guaíba, aqui na região, em Porto Alegre também. Então, o que vai fazer? Ela se estabeleceu ali, consulta um profissional da área, tá? Do órgão ambiental, primeiro para diferenciar. Segundo, como a abelha é importante, né? O bom é não se erradicar, não matar. Né? Aí se contrata um apicultor. Tem alguns apicultores que até fazem gratuitamente, porque as colônias, como eu já falei desse colapso que está tendo com as abelhas, eles precisam, e até para renovar o plantel. Então é interessante contatar com um apicultor que ele faça essa retirada e leve para a sua criação.
Quando é a vespa já é problema, porque as pessoas não criam vespas, né? Então, aí sim vai precisar de mais uma força ainda para ter uma autorização, né, para que seja retirado, porque aí vai ter que ser realmente erradicado, porque não existe essa boa vontade de tirarem as abelhas e levar para outro lugar. Tá? E outra coisa bastante importante, quando for chamar alguém para fazer a retirada ou a erradicação, tem que ser um profissional muito bem qualificado, porque nós já tivemos casos aqui em Guaíba de um apicultor ter sido contratado pela pessoa, foi autorizado, eu fui lá ver, era abelha mesmo, foi autorizado, se colocou as condicionantes deveria ser para esse apicultor tirar, e ele fez totalmente a revelia do que foi colocado. Resultado, 4 cães mortos, tá? E uma senhora paraplégica, só não foi, era uma senhora idosa, né? Só não morreu porque carregaram ela para dentro de um carro e fecharam ela na hora. Porque ele fez durante o dia, fez de uma maneira com barulho, e aí o enxame se dispersou pela rua. Tá? Então é muito importante que essa pessoa que vá retirar, ela seja uma pessoa reconhecida como apicultor, que saiba trabalhar, não é uma coisa que se faça de dia isso, certo? Então tem vários requisitos, e por isso que é importante que o órgão ambiental, né, do município seja cientificado, né? Aqui no caso a gente pede para fazer o protocolo. Eu vou lá avaliar as condições, o que pode ser feito, se é realmente uma abelha nativa, se é uma vespa, se é uma abelha exótica, e aí se dá o direcionamento para essa pessoa, né, que está precisando. Então não é uma coisa muito simples, porque até a presença delas na cidade também advém de uma situação complexa, né? Então é um perigo, realmente é perigoso, né? Porque elas vão sempre se desdobrando em outras colmeias, né? A abelha rainha vive de 2 a 5 anos, e nesse período ela vai fazendo outras abelhas rainhas que vão saindo dessa colônia e fazendo primárias e secundárias colônias. Então realmente é um problema que merece atenção do órgão público, né, e principalmente da comunidade e também daqueles pessoal da área rural, né, que está utilizando agrotóxico com esses princípios ativos que são nocivos, né, para a orientação das abelhas. Na segunda-feira houve um caso de um ataque camacuando um senhor que estava pescando, e na Barra do Ribeiro um cachorro quase veio ao óbito, só não veio porque começou a chuva. O que leva as abelhas a atacarem? Elas têm que ser, por exemplo assim, elas têm que serem provocadas para isso acontecer, ou elas podem também atacar sem ser provocadas? Bom, a gente também tem outros casos assim semelhantes. Como eu te disse, as abelhas elas são sensíveis, né, ao calor, né, são sensíveis a barulhos extremos, né, ruídos muito extremos, a fortes odores. E principalmente porque as pessoas às vezes elas não contam, não sei se é o seu caso porque eu não conheço, tá? Mas aqui a gente sabe de pessoas que, até crianças, começam a tirar coisa na colmeia, tirar objetos, querer derrubar, ou começam a botar fumaça embaixo achando que elas vão se dispersar, não, elas vão se irritar e vão atacar, por isso daí profissional, né? Tem muita gente que ensina assim, não, põe uma fumaça que elas vão embora. Não, só se irritam e vão ficar agressivas. Elas já são naturalmente agressivas. Elas defendem a colônia ali. O que é a colônia? A colônia é um lugar que está produzindo operárias, está produzindo outras rainhas e zangões. Então, uma colônia é um lugar de recreação. E o que faz um pai e uma mãe? Digamos, né? Vamos colocar nesses termos. O que faz um pai e uma mãe? Ele protege a prole. Então, no momento que se sente ameaçada, ela tende a uma reação. E no caso das abelhas, a agressão, como elas se sentiram agredidas, seria esse som forte que eu falei, né? Cheiros muito fortes, uma temperatura. No verão elas ficam bem mais agitadas, né? Elas estão com maior... E até temperaturas muito altas até levam à morte, né? Elas ficam mais... agitadas. Então o que se faz? A gente não deve chegar perto de uma abelha, né? Tu não é profissional, tu não vai chegar lá e ficar cutucando, botando fumaça, atirando coisa a ver se cai, tendo ideias mirabolantes, né, de chegar. Então, no caso do cão, não sei se o cão chegou perto, se alguém tinha chegado perto antes, se alguém fez alguma provocação,
fica difícil sem conhecer a história, né? Então, nunca é a pessoa, é sempre o animal que é o agressor. Na verdade, o animal não agride, o animal se defende. Então, a gente, mas eu não fiz nada. Bom, mas tu estava com, de repente, lá, produziu, deu um estampido em algum lugar ali e isso detonou um processo de defesa, certo? Eu não conheço a história, mas isso eu posso te dizer, o animal não ataca se não tiver sido provocado, né? Tem outros animais que às vezes a gente acha que não provocou, mas eles estavam com um filhote perto, tu se aproximou mesmo sem saber, e o animal, fui atacada. Não, na verdade tu estava na área que ele estava protegendo a prole, os filhotes. Então ele está se considerando agredido e está se defendendo, mas ele não tem assim, tipo o ataque dos, né? Sempre é uma reação a uma agressão. Então eu não posso realmente afirmar o que aconteceu, mas dentro do histórico, eu tenho trabalho há 26 anos aqui na prefeitura, esse histórico que a gente vê e também respaldado pela literatura, né? É isso que acontece. A gente pensa que é uma coisa, mas é outra, tá? Então não tem como se afirmar, só posso especular, certo? E no caso de um ataque coletivo, o que a pessoa deve fazer, quais os processos a ser tomados após esse ataque? Depois que não é ataque, na verdade. Dizer a palavra errada. Depois das picadas, bom, isso vai depender, né? Porque uma picada numa pessoa alérgica já é o suficiente para ir parar no hospital, né? O ideal mesmo é depois de sofrer picada, né? Se é uma criança, é uma pessoa idosa, é uma pessoa alérgica, se dirigir ao pronto atendimento, né? Para receber todo o procedimento médico, né? Ou de enfermagem, né? Quando criança, geralmente as avós passam álcool, isso é bom? Como eu vou te dizer, isso aí é um procedimento que extrapola a área biológica. Eu sou bióloga, não sou da área médica, né? Então, eu acho assim, dar uma recomendação para a população em geral é perigoso, tá? Porque cada um sabe de si. Aí depois vai chegar assim, mas a televisão tal disse que eu devia fazer tal coisa. Fulana falou isso, né? Não, o que há uma picada, há um processo, vai depender, tudo depende sempre do grau em que houve como é que eu vou te dizer? A gente fala do agente, né? Depende da quantidade, tá? E depende da própria pessoa que foi picado. Então, para algumas pessoas uma picada de mosquito não causa nada e para outras vai parar no hospital. Então isso tudo vai depender de quem recebeu a picada e da quantidade de picadas que foram dadas, né? E tem outras coisas, tem outros elementos, outras variáveis que também devem ser consideradas. Então, isso somente um profissional da área da saúde que pode tomar alguma diretriz em face da pessoa está ali na sua frente, né? É uma medida generalizada nem para picada de cobra. Picada de cobra, você pega a cobra e se leva lá no hospital e vamos ver, né? Não tem como, eu acho bastante difícil fazer uma afirmação dessas, né? Eu acho que o que tem que ficar realmente claro é essas condições de não atrair, né? Tem esses dispositivos repelentes, né? Tem essas armadilhas luminosas, tem a questão da tela, não deixar água no pátio, né? Não deixar nada, elementos doces também, né? Então são medidas que é para tu não atrair. Outra coisa importante, eu até vou usar mais um pouquinho de espaço. Uma coisa importante, as pessoas ligam para cá, tem enxame, não posso sair na rua, meu filho não pode ir nem para a escola agora. Bom, acontece o seguinte, as abelhas, quando elas não estão fazendo uma cachopa, tá? Elas não fizeram ainda colmeia, tá só a cachopa ali. Elas ainda não fizeram colmeia, elas estão protegendo a rainha. Elas saíram no lugar com a rainha, rebocaram a rainha e fizeram aquele lugar, tá? Bom, é muito complicado de dizer que elas vão ficar ali. Às vezes elas só estão andando, voando por ali. Aí acionam o órgão ambiental. O órgão ambiental chega lá, não tem mais nada. Porque as abelhas estavam só procurando lugar, elas ainda não tinham nem se manifestado em cachopa. Tá? Então, começar a manifestar em cachopa já é preocupante, já tem que começar a tomar providências, né, de procurar um profissional para ver se é realmente uma abelha nativa ou não, né, ver, e depois ver o que vai se fazer.
Mas enquanto elas estão só voando, tá, o ideal é colocar esses dispositivos de repelente, etc., porque elas vão embora. Tive vários casos aqui, a gente chegar lá, gastar... Pensei, não posso sair de casa, não foi nem protocolo, não pode sair de casa agora porque tem abelhas por tudo. Na verdade, a gente vai ali, dali 1 hora, 2, não tem mais nada, porque elas só estavam procurando, foram beber água, uma coisa por perto. Então é importante também que a pessoa não fique em pânico por qualquer coisa, né? Porque dê uma observada para ver se ela não vai sair, né? Então a abelha que está voando não indica que ela está com uma colmeia. Ela pode estar procurando um lugar para ficar, para se estabelecer, e aí tem que ficar atento, aí começar a procurar se frestas, buraquinhos, tem muito entre edifício, duplado de parede, tá? É dono de ter abelha, tá? Porque é um lugar ótimo para se estabelecer. Então tem que ter atenção também com a infraestrutura da casa. Tá? Isso também vai servir para morcego. Botam lá aquelas benditas passarinheiras, passarinheira é para passarinho, não é para morcego. Então fazem uma construção que possibilita a entrada de animais que causam conflito com o ser humano, porque já foi desmatado, já foi erradicado o ambiente natural, então eles vão ocupar aquele lugar que é a casa cheia de buracos, né, com um clima mais ou menos razoável e que tem alimentação no local, certo? Então é importante também que a comunidade observe a sua casa, né, como lugar onde pode haver espaço para a criação de qualquer outro tipo de animal. Não, isso aí não é só para abelha, é para morcega, para aranha, para lacraia, entendeu? Então é bom dar uma observada nisso, né? Lixo também, no lugar certinho, né? Não botar em qualquer... A casa do lado está com problema, está com mato, né? Ela está com capim alto, não sei o quê. Aciona a prefeitura do local, né, do seu município, para que seja feita um contato com o proprietário, que tem que manter limpo aquele, porque onde tem já um monte de capim, a pessoa já começa a jogar lixo, aí já um pouco vai atrair o quê? Vai atrair rato, do rato vem já cobra, aí já atrai outros animais, aí vira aquele problemão para a comunidade. Então, esse é ter bom senso, né? Ter bom senso. Muito obrigado, doutora, por ter nos recebido e ter dado essas explicações, então, à comunidade. Oi? Obrigado por ter nos atendido e ter dado essas explicaões para a comunidade. Não, estamos sempre às ordens, né? Para o que precisar, a gente está aqui para dar orientação, né? Porque eu acho que falta mesmo orientação para as pessoas.